quando a gente fala dessa execução da estratégia, a gente está falando não só de muitos níveis, como de muitos níveis envolvendo pessoas diferentes, perspectivas diferentes, interesses diferentes, né? E aqui o que acontece? A gente tem, de fato, uma grande, grande desconexão entre os decisores, que estão aí responsáveis pelo planejamento estratégico, e o executor, que no fundo é aquele que vai ser instrumento de geração desse valor, desse resultado. Então a gente percebe assim, 3 coisas muito claramente em relação a essas dificuldades. Por exemplo, indiscutivelmente, a primeira delas tem a ver com a falta de definição e de comunicação clara, compreensiva dos alvos estratégicos. Isso parece óbvio, mas não é. Então, a gente estava conversando um pouco sobre esse dia a dia antes da gente entrar no ar e eu me lembrei aqui. Eu estava trabalhando com uma empresa com uma direção de primeiro nível jovem, mas uma empresa robusta, que está se apresentando no mercado com muita competência, com muita força, né? E em função disso, muito preocupado em fazer esse arranjo, em manter o legado dos pais, os 3 irmãos assumiram, essa coisa toda muito linda, definiram um planejamento estratégico, os alvos estratégicos, muito bem, e aí eles estavam fazendo algumas reuniões de desdobramento para com as áreas envolvidas. Então, 4 grandes iniciativas, e numa delas a gente tinha uma diretora, que é uma das sócias, com uma pessoa que era o gerente de operação responsável pelo projeto, com o cara de tecnologia e com o cara de logística, todos eles gerentes robustos. E aí ela disse assim, não, o nosso caso aqui é muito tranquilo, o nosso foco é a otimização de estoque. Aí eu disse assim, ok, mas e o que é otimização de estoque? Aí todo mundo, não, isso é óbvio, isso é óbvio. Eu falei, mesmo, é óbvio, então vamos brincar aqui. Uma folha para cada um, pense aí no que é otimização de estoque e escreva aí do seu ponto de vista o que esse seu projeto entrega. Né? E aí, obviamente, catei esses papéis e a gente tinha, assim, um olhar muito diferente. O cara de tecnologia disse assim, a gente vai ter que substituir o sistema de gerenciamento de estoque. E faz sentido, né? Mas isso é uma visão. O cara de logística disse, a gente vai substituir numa dobradinha com Marte toda a questão nossa de embalagem, porque está complicando muito armazenamento e distribuição. O cara de operação falou, não, nós temos que encurtar o time to market, porque a gente está com alguns produtos bacanas, mas o lançamento está muito lento. Então, é isso que nós temos que fazer para esse nosso estoque girar. Aí a diretora falou assim, não, gente, na verdade, eu estava pensando assim, eu queria fazer um Pareto, e desse Pareto, né, dos 70% que dão muito trabalho e nem tanto lucro, eu queria eliminar metade. E aí todo mundo ficou olhando um para o outro assim. Então, olha só, né? Não é uma coisa intuitiva, você está no mesmo segmento, você tem um nível hierárquico parecido, conversa todo dia, mas são alguns fundamentos que, se você não trabalha, você tem uma dispersão do foco na organização. Então, você acha que está mandando muito bem, só que cada um está gastando bala num alvo diferente, né? Então, de longe, essa é uma primeira coisa. Muita indefinição e uma comunicação que nem sempre é clara, nem sempre é compreensível. Uma segunda coisa tem a ver aí com o fato da gente não ter sistemas de gestão que estejam efetivamente alinhados às prioridades estratégicas. A gente está falando de estruturar, decidir, acompanhar esses projetos conectados com esses alvos que a gente quer alcançar. E aí, o que acontece? Se a gente não tem critérios bem definidos, se a gente não tem papéis e responsabilidades bem estabelecidos, se a gente não tem processos razoavelmente robustos, né, bem estabelecidos, se acaba tendo um volume de incerteza e indefinição enorme, no óbvio, como essas questões, por exemplo, quando a gente estava tratando dessa iniciativa estratégica, né? E isso gera um retrabalho medonho, porque você faz uma vez, 2, 3, e vai para uma reunião e torna aí, e não é isso, e cada um está fazendo uma coisa, enfim.